Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 11 de agosto. Dia histórico na defesa da democracia. Entidades civis, empresários, juristas e artistas leem cartas em defesa do Estado Democrático de Direito. Uma operação policial termina com 8 mortes em Curitiba. E ainda a noite do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que voltou ao formato presencial. O filme Marighella foi o grande vencedor. Agora, no Brasil TV. Representantes de diversos setores da sociedade se reuniram hoje em São Paulo em um ato em que foram lidas 2 cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. 11 de agosto remete ao futuro e ao passado. A preocupação com o futuro está representada nessa imagem. Acho que é essa luta, né? Garantir que eles tenham um país tranquilo, com democracia, direitos para todos, né? Sem pobreza, sem miséria, né? Acho que é essa ideia, pensar no futuro deles. O passado está na memória de um outro 11 de agosto, em 1977. O Brasil vivia sob a ditadura militar e, num ato também no Largo São Francisco, o professor de Direito Gofredo da Silva Teles Júnior leu uma carta defendendo o Estado de Direito. Ditadura é o regime em que o governo governa sem o povo. Ditadura é o regime em que o poder não emana do povo. Ditadura é o regime que castiga seus adversários sem ouvi-los e proíbe a contestação das razões em que ela se procura fundar. A variedade de bandeiras, faixas, cartazes, bexigas, camisetas dá uma ideia do quão amplo esse ato se tornou. Aqui tem representantes de movimentos sociais, organizações de categorias profissionais, sindicatos, centrais sindicais, estudantes e também muita gente que não tem ligação com nenhuma dessas entidades. No meio disso tudo, um único espaço vazio. É onde está a nossa bandeira. Também foi dia de lembrar uma outra mobilização histórica, pelas diretas já, em 1984, quando a luta era pelo direito de a população votar. Eu, honestamente, me sinto realizado, porque a gente vê que a população, que o povo realmente está querendo assumir o compartilhamento dessa gestão. Este dia é no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, quase 1000 pessoas se reuniram para a leitura da Carta em Defesa da Democracia e da Justiça, assinada por 107 entidades, entre associações empresariais como Fiesp, Febraban, Fecomércio SP, universidades, ONGs e centrais sindicais. O economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, se emocionou. Eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país, que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça. Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, lutam contra o populismo, lutam contra as ameaças, lutam contra o risco de deixar de lado o melhor de nós mesmos. É com democracia, ou através dela, que nós podemos reconhecer muito dos nossos erros e tratarmos de consertá-los. A presidente da União Nacional dos Estudantes e a secretária da CUT lembraram da fome que voltou ao país. Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. A democracia vai vencer e ninguém, nenhum ser humano desprezível vai derrotá-la. Viva o Brasil! Pelo retorno da comida já na mesa dos trabalhadores, das trabalhadoras e de todas as famílias deste país. Movimentos sociais lembraram que democracia também se faz com combate aos preconceitos e pediram união. Eu queria pedir licença para ler o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Nós não andamos sós. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Os companheiros e companheiras que concordam nessa luta de preservar a democracia a todo custo, levanta as 2 mãos unidas. Mantenham unidas. Separa as mãos. Separa o punho esquerdo cerrado. A sociedade unida. A sociedade unida.
grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas como períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticos superando essas mazelas pela força das nossas instituições. Já nas arcadas, o diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco lembrou o que é o Estado Democrático de Direito que está sendo defendido. Num Estado democrático de direito, o direito controla e dosa o uso da força. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Coube a 3 professoras e a um jurista ler a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, redigida pela Faculdade de Direito da USP e assinada por quase 1 milhão de pessoas. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito sempre! A carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito também foi lida nos outros 25 estados e no Distrito Federal. A cobertura completa e toda a repercussão desses atos você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. 8 suspeitos de integrarem uma facção criminosa morreram em 2 confrontos com a Polícia Militar nesta madrugada em Curitiba. Segundo as investigações, eles se preparavam para atacar um grupo rival. O Ministério Público do Paraná afirmou que vai acompanhar a ação policial que terminou na morte de 8 suspeitos em 2 pontos distintos de Curitiba na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, esses suspeitos eram ligados a uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. A primeira ação aconteceu no bairro Caximba, que é um local periférico da capital paranaense. Por lá, os policiais encontraram um carro com alerta de furto. Do carro saíram 2 indivíduos que já abriram fogo contra os policiais que revidaram. 2 suspeitos morreram nessa primeira ação. A segunda ação aconteceu por parte de uma outra equipe da Polícia Militar 10 minutos depois, no bairro Cajuru, um outro ponto na região leste da capital paranaense. Lá, 6 criminosos estavam dentro de uma casa e acabaram recebendo os policiais a tiros, que revidaram e também mataram esses 6 criminosos. A polícia informou que essas facções que atuam na capital paranaense também devem ser investigadas.
A Polícia Militar do Paraná disse que abriu uma investigação para apurar os confrontos. No Rio de Janeiro, uma pessoa morreu durante um confronto entre policiais e bandidos numa operação no Complexo da Maré. Ações como essa representam 70% dos casos de violência armada que acontecem no complexo. Os dados são de um levantamento da ONG Redes da Maré, que foi divulgado hoje. No dia do lançamento dos dados do Boletim de Monitoramento e Enfrentamento às Violências na Maré, a comunidade amanheceu ao som de tiros e rasantes do helicóptero da polícia. As polícias civil e militar informaram que a ação de hoje aconteceu na Nova Holanda e no Parque União. O objetivo era prender os assassinos do policial militar Sandro Santos da Silva, baleado dentro de um carro da polícia em janeiro desse ano. Houve tiroteio durante a operação de hoje e, segundo a polícia, 2 suspeitos ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Um deles morreu. O Batalhão de Ações com Cães encontrou 1 tonelada de drogas. Outro foco da operação era prender integrantes de uma das principais quadrilhas de roubo de cargas da região metropolitana do Rio. Um dos criminosos que coordenava o repasse foi preso. Operações policiais como essa representam 70% dos casos de violência armada no Complexo da Maré, segundo o boletim elaborado pela Redes da Maré. 30% foram em ações de grupos armados. Eu acho que isso serve para a gente fazer uma reflexão, né? O porquê que a gente discute segurança pública na favela, né? E o porquê que a gente está fazendo esse congresso. Exatamente para a gente pensar que a segurança pública ela vai para além de só operações policiais, para além da polícia e do presídio. Em 2018, a Bruna perdeu o filho de 14 anos durante um confronto na Maré. Essas violências, elas vêm impactando muito sério na gente, porque são corpos, são crianças, são famílias, e a gente vem sendo atravessado por essa violência. Pela primeira vez, o estudo, que é divulgado desde 2018, trouxe informações de outros tipos de violência. As mulheres aparecem como as principais vítimas. Para Camila, o estudo vai além de divulgar dados sobre violência. É uma forma de discutir a segurança pública com toda a sociedade. E mais importante ainda, a gente fazer um congresso falando dessa temática na favela, né? Aqui na Maré, para que os moradores da Maré, que são as pessoas que mais sofrem com os diversos tipos de violência, possam se posicionar e propor possibilidades e alternativas para essa política. A Polícia Militar do Rio disse que todas as ações da corporação são pautadas em informações da área de inteligência, seguindo rigorosamente protocolos técnicos e determinações judiciais. A Polícia Civil disse que faz operações com base no tripé inteligência, investigação e ação. Uma quadrilha de criminosos que se passavam por policiais militares para roubar cargas foi presa hoje no Distrito Federal. Os policiais bateram na porta das casas dos investigados hoje cedo para realizar a operação. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso e no Pedregal. 3 pessoas foram presas temporariamente, suspeitas de participarem de um esquema de roubo de cargas. Um dos assaltos investigados ocorreu no mês de maio, quando o motorista de uma transportadora, contratada por uma empresa de varejo, saiu para fazer as entregas de celulares, computadores e notebooks no entorno do DF. Essa carga tinha destino a uma dessas lojas. Os indivíduos bandidos, eles já tinham ciência, já faziam esse monitoramento e em momento oportuno abordaram na DF-180 esse motorista. O motorista foi rendido no meio da DF-180, sentido Águas Lindas, quando estava numa subida e teve que reduzir a velocidade do caminhão. Os 3 criminosos, que estavam em um carro branco sedã, aproveitaram esse momento para abordar a vítima. O carro dos bandidos tinha uma sirene e eles usavam distintivos da polícia para fingir que eram policiais. Assim que o motorista desceu, um deles pegou uma arma e algemou a vítima, que foi colocada no carro branco. Aí, um dos criminosos pegou a direção do caminhão e todos foram para um matagal isolado, ao lado da rodovia. Lá, os criminosos roubaram toda a carga de eletrônicos, avaliada em R$40 mil, e colocaram no carro branco. Depois, fugiram. Mas os criminosos deixaram o motorista na DF-180, abandonado e com uma mão algemada ao volante do caminhão, no meio de um matagal.
Até que, segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu pedir ajuda para um homem que passou pelo local. Eles chamaram a Polícia Militar e depois foram até a delegacia para registrar uma denúncia. Segundo os investigadores, em seguida, o grupo repassou a carga de eletrônicos para receptadores e a carga não foi recuperada. Agora, com a prisão dos suspeitos, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais vai investigar quem estava comprando os produtos dos criminosos. A Polícia Federal cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão numa ação contra desvio de dinheiro público em cidades de Alagoas. A Andréa Rezende tem as informações. Olá, isto mesmo, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar o desvio de dinheiro público no município de Rio Largo, que fica na região metropolitana de Maceió. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em 6 municípios alagoanos e em São Paulo. A sede da Prefeitura e prédios de secretarias municipais também foram alvo da ação, que investiga possíveis crimes de desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa com recursos do Fundeb e SUS. No fim de julho, o Fantástico denunciou o suposto esquema de corrupção. Câmeras de segurança flagraram um carro da Prefeitura recebendo maços de dinheiro pela janela, em diferentes datas. Segundo a Polícia Federal, seria propina paga por uma empresa que ganhou contratos milionários com a Prefeitura. A Justiça determinou o afastamento do prefeito Gilberto Gonçalves, do PP, e de outros servidores por 60 dias. E determinou o sequestro de bens dos investigados no valor de 12 milhões de reais. Nós não conseguimos contato com a defesa do prefeito. Voltamos ao estúdio. O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, já está cumprindo prisão domiciliar monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele deixou o hospital no começo da noite de ontem, depois de um mês internado. Em decisão anterior, a Justiça tinha determinado que Guaranho fosse transferido para o complexo médico em Pinhais, mas a unidade informou que não tinha condições de receber o preso. No dia 9 de julho, Guaranho invadiu a festa de Marcelo Arruda e disparou várias vezes contra o petista, que morreu no hospital. Guaranho foi baleado por Arruda e vinha se recuperando dos ferimentos. Ele é réu por homicídio duplamente qualificado com motivação política. A seguir, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas comprova que os consumidores preferem fazer compras perto de casa. Brasil TV de volta com os dados de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas que comprova que a facilidade de fazer compras em lojas perto de casa atrai cada vez mais consumidores. O estudo aponta que 8 em cada 10 brasileiros prestigiam os comércios dos bairros onde moram. Olha aqui, ali e claro, a Sandra gostou da roupa. Com um mundo de opções que a internet oferece, ela prefere comprar ou presentear alguém com produtos da loja do bairro. Eu acho que o que mais pesa é o preço, a comodidade e elas, que atendem bem. Bom para Beatriz, que há 30 anos trabalha com vendas na Vila Araceli, em Garça. A maioria dos clientes é do próprio bairro. Tem cliente que evita de subir para o centro, né, que aqui fica mais próximo. E tem os clientes também, que a gente pegou bastante confiança. Eles confiam na gente, a gente também confia neles. São clientes de longas datas, né? Comportamento que vem aumentando, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Sebrae. Mesmo com a tendência do crescimento do comércio online, 8 em cada 10 brasileiros fazem a maior parte das compras perto de casa. Ainda de acordo com a pesquisa, os principais motivos para comprar perto de casa são conforto, comodidade, agilidade e também a localização, já que o cliente conhece bem o local e evita pegar trânsito. Mas para especialistas, o consumidor precisa avaliar bem a escolha.
O importante é que o lojista ele consiga oferecer canais diversificados para esse consumidor, entendendo que hoje no Brasil a gente tem um perfil aí bastante amplo de preferências. Tem aqueles que preferem comprar em shopping center, aquele que prefere em lojas de rua, outros que preferem comprar pela internet. Então é importante aí que a gente fique atento, porque os hábitos de consumo do brasileiro têm mudado, não apenas pela pandemia, mas também pela evolução aí, né, da tecnologia como um todo. O levantamento também mostra que os produtos mais comprados são em supermercados, em restaurantes e lanchonetes e em farmácias. Seu João e Dona Marta que o digam, para eles é bem mais fácil comprar perto de casa. 400 metros de casa. Então, tranquilo, né? Facilita muito, né? É mais rápido. Lógico. Economia, né? Eu acabei de chegar de serviço, eu já passei aqui e já comprei. E a gente encerra hoje com a festa do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que voltou ao formato presencial. A 21ª edição homenageou as mulheres produtoras de cinema. Dessa vez, o filme Marighella, filmaço, foi o grande vencedor. Com o Teatro da Cidade das Artes lotado, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro celebrou a sua 21ª edição com a tão aguardada volta ao formato presencial. Essa casa lotada de gente do audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro vivo, mais vivo do que nunca. Isso aqui é uma noite de celebração e noite também de resistência, né, cara? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Camila Pitanga e o ator Silvério Pereira foram os mestres de cerimônia da festa. A gente entende que a cultura tem de valor e de trabalho, e de indústria, e de investimento. Que à noite, né, onde a gente celebra o cinema, a gente celebra todos os artistas. Uma noite maravilhosa para o cinema maravilhoso que é o cinema brasileiro, e a gente precisa prestigiar e acompanhar porque a gente está arrebentando nas produções nacionais. Depois de 3 anos em São Paulo, o Rio volta a ter o protagonismo como sede da maior premiação audiovisual do país. A lista de finalistas de 2022 reuniu mais de 200 indicados, escolhidos por um amplo júri formado por profissionais da Academia Brasileira de Cinema. Ao todo, foram anunciados 32 prêmios em diferentes categorias. Esse ano, a Academia Brasileira de Cinema fez uma homenagem coletiva às mulheres produtoras de cinema. O filme O Pagador de Promessas, baseado na peça teatral de Dias Gomes, completou 60 anos. Foi o único longa-metragem brasileiro a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes na década de 1960. A obra foi reverenciada na premiação. Prometi levar a cruz até a avó. Preciso cumprir a promessa. Sob pressão da Globo, venceu a melhor série brasileira de ficção de produção independente da TV aberta. A melhor série de ficção de produção independente da TV paga foi Dom, com direção geral do cineasta Breno Silveira, que morreu de infarto em maio. Breno foi homenageado por toda a equipe. Muito obrigada. Esse prêmio Zezé Mota venceu como melhor atriz coadjuvante no filme Doutor Gama. Ela não estava presente e mandou um representante. Assim como Rodrigo Santoro, melhor ator coadjuvante em 7 Prisioneiros. Seu Jorge venceu como melhor ator em Marighella. E Dira Paz, a melhor atriz no filme Veneza. Eu faço o que eu amo, eu vivo do que eu amo, eu quero fazer muito mais. Daniel Filho foi eleito pela melhor direção do filme O Silêncio da Chuva. No voto popular pela internet, o público elegeu Alto da Boa Mentira, de José Eduardo Belmonte, como melhor filme. Mas o grande campeão da noite foi o longa Marighella, de Wagner Moura. Levou 8 das 17 indicações. Além do melhor longa-metragem de ficção, venceu também na categoria de figurino, direção de arte, melhor som, direção de fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor primeira direção de longa-metragem feita por Wagner Moura. Para receber o grande prêmio da noite, Wagner subiu ao palco acompanhado do filho. Vou começar dizendo mesmo assim que eu quero mesmo dedicar esse prêmio à equipe de Marighella e aos atores que fizeram Marighella. Essas pessoas que fizeram esse filme comigo, os produtores,
a todo mundo que acreditou no filme, que chegou junto do filme. Uma noite para exaltar a vida longa do cinema brasileiro. Que assim seja. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.